feras! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Vai Cair no Enem, o programa que você já sabe, você já conhece, te ajuda a tirar uma boa nota no Exame Nacional do Ensino Médio, sempre com aulas interativas e dinâmicas. Antes da gente ir para a aula, deixa eu dar um recadinho para você. Siga a gente no Instagram, @VaiCairNoEnem. Lá tem muito conteúdo bacana, você pode interagir com outros feras, tirar dúvidas com os professores. E além do Instagram, tem o nosso canal no YouTube, youtube.com/VaiCairNoEnem. Se inscreve, curte, compartilha e ativa o sininho para receber notificações de vídeos, tá? E a cidade de Olinda, que fica localizada aqui no estado de Pernambuco, foi a primeira cidade a sediar a série de aulões do Vai Cair no Enem. Por isso, a gente preparou uma aula temática lá na cidade histórica com o professor Mardoc. Se liga aí. Estamos aqui em Pernambuco, terra de cabra valente, rico de história mil, terra de cachaça e de escravidão, mas também de beleza mil. Chegue mais pra cá, seu moço, venha conhecer a história. Eu sou o teu professor, o Mardoc da história. Brincadeiras à parte, minha gente, eu estou aqui na principal artéria do coração econômico do Brasil, colônia, Olinda, Sé, Pernambuco. Aqui foi a principal porta de entrada para os grandes navios tumbeiros, para os grandes navios que arrebatavam massas e massas de escravos. Mas eu estou aqui para dar o pontapé inaugural e inicial de uma grande história. Vamos embarcar numa viagem inesquecível, até porque aqui também os sistemas Leia Já e Vai Cair no Enem deram um pontapé inaugural para o grande estudo do Enem. Portanto, não perca esta matéria. Viajem com a gente, venham comigo. A empresa mercantilista se propagou a partir do século XV, era a Idade Moderna. Portugal foi o primeiro país a se expandir em todo esse sistema colonial. As peças, chamadas de fôlegos vivos, eram arrancadas de suas casas. E aí você imagina um transporte fechado, escuro, pessoas inteiras, famílias inteiras, povos, comunidades inteiras arrancadas e levadas para um outro mundo. Neste outro mundo, no caso a América, estabeleceram-se as irmandades, já que essas comunidades eram proibidas de invadir ou de participar de ritos religiosos, já que não tinham alma estabelecida exatamente pela Igreja Católica, eles foram obrigados ou foram financiados para construir seus próprios ritos. Igrejas como essa, a que você percebe aqui atrás, Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, é mais um exemplo que se espalhou por todo o mundo colonial, onde os negros tinham todo um amparo. E é claro também, seus senhores passaram a financiar para que essas instituições religiosas pudessem amparar os seus negros em tempos de crise, na baixa, na fome, na doença e também, é claro, para dar uma certa dignidade e alento durante as suas vidas ceifadas, durante seu momento de travessia, de passagem. Agora percebe-se muito bem que havia uma grande importância em todo esse ritual e que, ao contrário do que pensam alguns historiadores ou algumas atividades ou algumas comunidades pelo Brasil afora, os negros tentaram, sobremaneira, preservar sua cultura, escondendo a própria cultura transportada da África, misturada com a cultura local. Aqui nós temos imagens de santos negros que tiveram toda uma base católica, uma base cristã. Aqui nós temos todo um ritual que foi utilizado para a conservação dessas comunidades. Somente através dessa válvula de escape é que começamos a entender claramente como essas comunidades, desde o século XVII até o século XIX, conseguiram suportar tanto sofrimento, tanta dor, tantas mazelas. Esta igreja, por exemplo, ela data do princípio do século XVII, algo em torno de 1630, uma capela, uma pequena igreja que seria reformada e que teria a estrutura que tem hoje por volta de 1677. Vejam, décadas se passaram, investimentos foram feitos e também o grande esforço, suor e sangue da comunidade negra inteira, que passou a utilizar aqui uma base, um ponto importante da sua terra natal em um novo mundo, na América. Toda essa informação fica mais clara quando você percebe, por exemplo, que quase 12 milhões de negros foram arrancados de suas casas e explorados por toda a América.
Aqui, 46% veio para o Brasil. Pernambuco foi a principal porta de entrada, mas é sabido por todos que o Rio de Janeiro recebeu quase 2 milhões de peças, 2 milhões de fôlegos vivos. Logo, é aqui que nós damos o segundo passo para o entendimento de um transporte, de uma mercadoria, de uma comercialização. Essas peças tinham seus alentos religiosos aqui, mas antes, o principal berço era justamente os mercados, onde se negociavam carnes, perfumes, tecidos e também negociavam carnes humanas. Acompanhe, porque aqui só começamos a nossa viagem. Após a captura no continente africano, a viagem com as peças nos navios tumbeiros duravam de 2 a 3 meses. Grande sofrimento, almas sendo amontoadas no porão do navio que morriam das mais diversas doenças. Banzo, a saudade de casa, escorbuto, a falta de vitamina C. Ao chegarem na nova terra, onde seriam explorados como massas de controle, peças dessa engrenagem da Idade Moderna e do mercantilismo, eram levados logo depois, alguns que sobreviviam, para mercados como esse. Esse é o famoso mercado da Ribeira, em Olinda, Pernambuco. Aqui, seres humanos eram expostos como carnes. Crianças entre 10 a 15 anos tinham o preço de um adulto. Chegavam a custar de 250 a 350 mil réis. Esse valor poderia comprar 10 cabeças de gado ou poderiam comprar um sobrado de 2 andares. O valor era grande. A peça não poderia ser perdida. Por isso, muitas dessas peças eram abençoadas já no litoral brasileiro. E muitas dessas peças só conseguiam sobreviver porque iriam se proteger do sol na sombra das plantas que possuía em grande quantidade no litoral pernambucano. Era o caju, rico em vitamina C. Dali, transportados para os mais variados mercados. E aqui nós temos peças. O negro adulto saudável poderia ser usado como negro reprodutor. As mulheres também tinham valor se fossem virgens, se fossem saudáveis. Todas essas peças eram expostas. Mais adiante, vamos perceber a criação de troncos. Esses troncos eram justamente usados como forma de castigo. Chicotes, chibatas feitas em couro eram utilizadas para mostrar para a sociedade e para os negros que eles deveriam ser obedientes, que eles deveriam ser subordinados, submetidos pelos seus senhores. Mas não pense você, jovem fera, que toda essa exposição, que toda essa exploração não possuía nenhum tipo de código. Havia sim um código. Essa exposição, esse martírio que era executado quase todas as manhãs, entre 9 e 10 horas da manhã, variariam de acordo com o código que estabeleceria um número maior ou menor de chibatadas. Também sabemos que no Brasil colônia, entre os séculos 17 até o século 19, Pernambuco foi a terra que mais recebeu peças negras. Como eu sempre digo, o fôlego vivo, necessário, vital para o empreendimento da indústria colonial açucareira. É sabido por todos também que a Companhia das Índias Ocidentais foi quem mais se apropriou dessas peças. Por volta do século 17, no ano de 1630, os holandeses acabaram invadindo Pernambuco e a partir de 37, do mesmo século 17, invadiram as principais colônias portuguesas, garantindo o abastecimento de toda essa mão de obra. E é nesse momento que Maurício de Nassau vai estabelecer uma das mais eficazes empresas produtoras, transportadoras e produtoras de açúcar para o mundo europeu. Aí vamos estabelecer um comércio triangular, onde os índices de toda e qualquer pesquisa vão demonstrar o sucesso da administração de Nassau, do empreendimento de Nassau e da Companhia das Índias Ocidentais. Agora, fera, você pode imaginar o quão esta mão de obra sofreu, sendo arrancada de sua casa, transportada e submetida a trabalhos forçados. Hoje podemos mencionar que essa mão de obra não durava 10 anos e que durante o ciclo da mineração, dificilmente uma peça dessas ultrapassaria os 40 anos de idade. Nessa conjuntura, percebeu-se muito bem
que quem mais ganhou com essa exploração foi a metrópole portuguesa, que duplamente lucrou com essa medida. Lucrou porque entre 1610 e 1640 não havia outro país que mais explorasse, que mais transportasse negros para todo o mundo do que Portugal. Qualquer potência, qualquer país que emergisse e que necessitasse dessa mão de obra, compraria essas peças, esse fôlego vivo das mãos dos portugueses. E o segundo passo seria a exploração dessa mão de obra na grande indústria do açúcar, na grande indústria de produtos e especiarias da Nova América, da Nova Terra. Era uma empresa fundamental para o fortalecimento dos estados modernos europeus. A exploração dessa mão de obra, sem dúvida alguma, foi capaz, acima de tudo, de produzir o que no mundo capitalista chamamos de acumulação primitiva de capital. 300 anos que serviram de pré-organização para o estouro, ainda na Europa, mas sobretudo na Inglaterra, no grande boom da Revolução Industrial. O advento das máquinas acabaria tornando essa mão de obra negra africana obsoleta e, por isso, cara demais. A Inglaterra, por volta de 1845, criaria uma lei internacional chamada de Bill Aberdeen, onde lhe daria plenos poderes para bombardear qualquer navio que possuísse subsídios, vestígios, melhor dizendo, do tráfico negreiro. A lei do Bill Aberdeen também garantiria a cidadania, a proteção aos soldados ingleses. Desta forma, houve uma grande valorização dessa peça e o negro não sobrou ou não teve outra escapatória senão ser negociado para outros segmentos do Brasil. Sabemos, por exemplo, que a grande produção do café do Rio de Janeiro acabou recebendo a mão de obra negra, a mão de obra negra do Nordeste decadente. E a partir daí, o negro foi usado na região do Vale do Paraíba. Um ciclo econômico do café importante, mas muito curto, até que pudesse ser superado pela nova produção do Oeste Paulista. Nessa conjuntura, o usufruto de uma nova mão de obra, a mão de obra de italianos e de alemães. A mão de obra, portanto, livre e imigrante. Então percebam bem, o mundo colonial representa um momento fatídico da história do país, um momento crucial, onde até mesmo alguns colegas historiadores chegam ao ponto de denominar de o Holocausto do Negro no Brasil. Temos o exemplo, claro, da exploração do negro na região do Cais do Valongo, no Rio de Janeiro, que foi um importante ponto. Ali encontramos recentemente um sítio, um espaço com várias ossadas. Segundo o último levantamento feito, possivelmente encontramos ali mais de 50 mil vidas que foram enterradas porque não conseguiram sobreviver à grande exploração. Fica aqui então a minha atenção, o meu parabéns ao sistema e o meu sinal de vitória. Fera, aguardamos esse grande momento. Um forte abraço. E aí, feras, curtiram a aula de hoje? Gostaram de conhecer um pouquinho mais da cultura da cidade de Olinda? Segue o nosso Instagram, o @VaiCairNoEnem, e se inscreve no nosso canal no YouTube, youtube.com/VaiCairNoEnem. E eu me despeço de você, até o próximo programa e tchau, tchau!